Calorosas saudações, e o Tribunal Constitucional acaba de chumbar os estatutos da penúltima convenção do Chega. Situação complexa, porque os partidos não podem funcionar a 100% devido à questão dos estatutos não estarem aprovados. Infelizmente há coisas nesta vida que não são precisas terem estatutos, como meter like neste vídeo, que é muito mais simples. Portanto, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil. Estamos lá quase. Partilhem também nas vossas redes sociais e têm o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto, e as minhas redes sociais aqui em cima também. Sigam-me no Instagram e no TikTok, que são novos, ok? Sigam-me lá. O roubo é igual em todos. Vamos então ver aqui peça de reportagem e já as declarações do André Ventura, que já se pronunciou relativamente a isto. Há mais um problema legal a envolver o Chega. O Tribunal Constitucional decidiu invalidar a eleição dos órgãos do partido, realizada na Convenção de Santarém em 2023. A impugnação também se aplica à eleição de André Ventura como presidente do partido. No acórdão a que a SIC teve acesso, o Tribunal Constitucional esclarece que identificou irregularidades na composição do Conselho Nacional responsável pela convocação da Convenção. Decidiu, por isso, impugnar a eleição dos órgãos nacionais do partido por violação das regras estatutárias. A decisão foi assinada por 4 juízes conselheiros com um voto contra, e nesta altura seguimos para o Parlamento porque André Ventura está a reagir a esta notícia. Colocados em causa pela decisão do Tribunal. Este é um ponto. O outro ponto que me parece importante também referir é que o Tribunal é ele próprio que se refere a um princípio de continuidade dos órgãos. Ou seja, não podem ser colocados em causa órgãos que estão no exercício das suas funções e que, no caso até do Presidente, são desde o início o mesmo a ocupar o órgão. E, portanto, isso nunca é colocado em causa, e era importante que o país tivesse essa consciência, quer os eleitores do Chega, os seus votantes, quer os seus militantes. Este é um ponto importante. O Ventura aqui está certo nesta questão logística jurídica, porque o problema, atenção, reparem no pormenor, eu comecei o vídeo a dizer, e a informação é mesmo essa, que a convenção do Chega que foi chumbada foi a penúltima convenção. E agora vocês perguntam, então, mas se foi a penúltima ainda houve outra. A convenção que foi chumbada do Chega não foi a última convenção, que creio ter sido em janeiro de 2024. Foi a penúltima exatamente um ano antes. Esta última convenção foi em Viana do Castelo, exatamente. A que foi chumbada não foi essa. A que foi chumbada foi a de 2023. Que, no caso, pelo que eu percebi, elegeu determinados órgãos, nomeadamente o Conselho Nacional, que convocou neste caso, o Conselho Nacional que convocou a Convenção posteriormente, e esse órgão, no caso parte dos órgãos sociais do Chega, foram chumbados dessa Convenção. Agora, há aqui um problema também em termos de tempo, não é? Assim, eu não vou colocar em causa a questão do Tribunal Constitucional e etc, porque eu, por um lado, acho que o Tribunal Constitucional, se formos transformar isto numa questão política, eu acho que o Tribunal Constitucional não tem nada a ganhar em chumbar os estatutos do Chega, muito honestamente, não me parece. E o Chega também não tem nada a ganhar com isto, não é? Isto é uma questão mais chata do que outra coisa, para ambas as partes, não é? Porque, imaginando que o Tribunal Constitucional, eu sei que os tribunais tendem a ser independentes, mas nós sabemos que o sistema político em Portugal pende sempre um pouco à esquerda, não é? Tendo isso em conta, também não é favorável, porque se cria uma narrativa de que as instituições estão contra o Chega. Portanto, também não me parece que o Tribunal Constitucional o quisesse fazer. Do lado oposto ao Chega, também não é vantajoso, talvez em questão de narrativa política, mas como já foram tantas vezes, não sei se esse efeito ainda tem, mas também não é vantajoso porque, logisticamente, preparar uma convenção é muito complicado. Para qualquer partido. É muito chato, depois é os conselheiros nacionais todos, as distritais todas, além de ser muito chato logisticamente, é muito dispendioso, portanto, não é fácil. Não é fácil. Portanto, é aqui um 31. E depois há o problema da justiça, que nós estamos agora em quase 2025, daqui a 2 meses estamos em 2025, não sei se temos noção disto, mas daqui a 2 meses estamos em 2025, e agora vem a decisão do chumbo de uma convenção que está chumbada, que aconteceu quase há 2 anos, não é? Portanto, aqui a celeridade da justiça, independentemente dos erros jurídicos que a convenção possa ter, não obstante isso, enfim, o timing é péssimo, porque depois, entretanto, até se podem realizar outros eventos, no caso até se realizou uma convenção, e isso logisticamente para os partidos, volto a frisar, seja eles quais forem, não é benéfico. O terceiro ponto importante parece-me um pouco incompreensível, nós estamos em outubro de 2024. Esta convenção realizou-se em janeiro de 2023.
esta demora do processo decisório, seja sobre que partido for, seja sobre que circunstância for da vida de um partido, torna muito difícil, se não impossível, gerir qualquer órgão. Porque passam-se anos, decorrem eleições, às vezes decorrem outras convenções, como é o caso, certo, e depois vêm-se a tomar decisões sobre esses mesmos órgãos. Ora, isto torna muito difícil fazer qualquer gestão, sustentável e prolongada do partido. Ele acaba por ter razão, não é? Portanto, a questão da celeridade da justiça é um problema. Independentemente dos estatutos estarem errados ou certo, que no caso têm erros do ponto de vista jurídico, não é isso que está em questão. Aqui a questão é a celeridade da justiça. Porque depois condiciona também os trabalhos parlamentares e etc. E isto tem acontecido só com o Chega, mas imaginem um partido qualquer que se cria à esquerda ou à direita, seja o que for. Se isto volta a acontecer também, é recorrente e é chato. É chato. Já para não falar de outra coisa, que é, se formos a eleições em março, o governo cai agora imaginando que cai, não é? O Chega vai votar contra, o PS vai revelar o voto segunda-feira, portanto faltam poucos dias, faltam 3, 4 dias à volta disso. Imaginando que o governo cai agora, há eleições em março, não é? Portanto, o Ventura agora vai ter que, creio eu, não tenho a certeza, mas acho que está obrigado a fazer uma convenção extraordinária, digo eu, e portanto vai ter que a realizar antes dessas eleições. Portanto, não é uma situação nada fácil. E os partidos não podem funcionar a 100%, estando em risco de ilegalização, não é? Eu acho que o Chega não vai ser legalizado, não é? Agora não se coloca esta questão, mas há sempre esse risco do ponto de vista legal se os estatutos não estiverem aprovados, que é um problema, volto a frisar, chatíssimo. Em qualquer caso, eu queria anunciar duas coisas. A que nós iremos questionar o Tribunal na sequência desta decisão. Precisamente no sentido de salvaguardar que os órgãos estão absolutamente em funções e que são registados no Tribunal Constitucional e anotados, uma vez que, repito, os órgãos eleitos na Convenção de janeiro de 2024 nunca foram colocados em causa pelo Tribunal. E, repito, são esses que estão em funções. Portanto, esta é a primeira questão. Eu acho que o problema aqui, pelo que eu percebi, os órgãos atuais, porque a atual convenção que valida os órgãos atuais do Chega não foi chumbada, foi a penúltima. O problema é que os órgãos sociais da penúltima convenção convocaram a convenção atual. Portanto, isto é um problema quase persecutório, compreendem? Ou seja, o problema não é a atual convenção, pelo menos até ver, até agora, não é? O problema são aqueles que convocaram a atual convenção que agora está válida. Não sei se estão a perceber o fio condutor. O problema reside aí. É assim, na minha perspectiva independente, o que eu faria se fosse o André Ventura, porque os estatutos não têm nada a ver com questões ideológicas, é apenas uma mera questão organizacional do partido, da estrutura interna e etc. O que eu fazia se fosse o André Ventura era, pegava nos estatutos de partidos mais similares ideologicamente, podia ser o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal, olhava para aquilo, adaptava à realidade do Chega e mandava aquilo para o Tribunal Constitucional. Porque, muito honestamente, se isso fosse feito, digo eu, era complicado, porque essas adaptabilidades que iriam ser feitas do ponto de vista estatutário do Chega, com essa comparação com outros partidos mais similares ideologicamente, não é? Mas a nível estatutário, o que era um bom argumento porque os outros partidos similares ao Chega já tinham esses estatutos, ou pelo menos similares, adaptáveis em realidades diferentes, estariam aprovados, não é? Era uma maneira. É claro que o André Ventura não pode dizer isto em público, nem nenhum líder político pode dizer isto em público, mas eu, enfim, olhando para a circunstância, acho que era o melhor a fazer. A segunda é, independentemente disso, o Chega realizou o seu congresso ordinário, não os extraordinários que verificámos, em 2019. Isto significa que o Chega terá sempre que realizar um outro congresso ordinário, okay, independentemente de vir a ser eletivo ou não. E, portanto, eu vou reunir a Direção Nacional do Partido para propor a realização de um congresso ordinário que deverá decorrer entre o final deste ano e o início do próximo ano. Este congresso, repito, apenas será eletivo se o Tribunal Constitucional a isso o obrigar. Caso contrário, será o congresso ordinário que o partido deve realizar, decorrido um determinado período de tempo, mas que não tem que fazer eleições, porque esteve em janeiro deste ano. Percebo o que é que ele diz. Eu não sou jurista, não sou especialista nesta área, mas pelo que eu percebi, eu acho que o André Ventura terá que ser eleito novamente. Não é que ele tenha dificuldade em ser eleito novamente presidente do Chega, é só mais uma questão logística do que outra coisa, não é? Mas
eu creio mesmo que terá que ser necessário novas eleições para os órgãos sociais, pelo que eu entendi do que estive a ler e da informação que recolhi. E isso implica também a eleição do novo presidente, porque o presidente em si, apesar de ser uma pessoa só, constitui também um órgão do partido, no caso, o principal. E até em termos estatutários é importante, nomeadamente em termos de decisão a nível de lugares e etc., de representatividade parlamentar. No caso dos estatutos do Chega, que eu uma vez até fiz um trabalho sobre isso, há um grande foco a nível de matéria decisória no caso do presidente. Portanto, creio que vai ter que ser eleito novamente, creio eu, não sei, mas vamos esperar pelo adiantamento. Eu creio que o Chega ainda pode recorrer da decisão, acredito que o André Ventura o vá fazer, porque ele é jurista e, portanto, sabe do que fala, e neste caso fala do que sabe, exatamente. Portanto, acredito que será por esse âmbito. Mas pronto, era um bocado, a última hora, e isto apanhou-nos um bocado de surpresa, não é? A todos, porque eu honestamente tinha ideia, e acho que toda a gente, pelo menos, independentemente da sua vertente ideológica, que a situação teria sido regularizada, não é? Mas houve mais um recurso. E isto já é a sexta. A última foi a sexta, acho eu. E o Chega irá para a sétima. Normalmente as convenções são só de 3 em 3 anos, ou 4 em 4 anos. O Chega tem 5 anos, tem 6 convenções, não é? O que, enfim, volto a frisar, em termos logísticos, é particularmente chato. Mas enfim, digam vocês a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição, e como é habitual, acima de tudo cultivem-se, e até à próxima.